Nós vamos falar então sobre o Atlético em relação a essa saída do goleiro Rafael, né? O goleiro reserva do Galo, né? Tá no Atlético desde 2020. Foi contratado a pedido até do Jorge Sampaoli para poder suprir a vaga deixada pelo Vitor, que já estava prestes a se aposentar. E aí ele teve uma partida como titular, não se deu muito bem porque na sequência o Everson também já chegou e aí ele precisou realmente ficar no banco de reservas, já que o Everson tomou a posição de titular. Mas dito isso, tá de saída, vai para o São Paulo, já tá com esse acerto muito bem encaminhado, ainda não foi oficializado pelo São Paulo nem pelo Atlético, mas a expectativa é de que realmente o Rafael deixe o Galo, deixe a cidade do Galo com destino ao São Paulo. E até falando sobre isso, o Pedrinho, né, que também estava no América, foi a primeira contratação do São Paulo, já foi oficializada, já foi anunciado pelo clube paulista, e aí o Rafael deve realmente tomar conta da meta do São Paulo. E até é uma coisa engraçada, sempre que a gente fala de Rafael, né, a gente relembra que ele foi reserva durante a carreira dele inteira. No Cruzeiro ficou muito tempo por lá e aí veio pro Galo com a expectativa de ser titular. Também não conseguiu essa vaga, mas importante dizer que não é nem por falta de competência, alguma coisa assim dele, mas só porque também a outra pessoa que acabou chegando, né, no caso do Cruzeiro, era o goleiro Fábio, aí agora aqui no Atlético, o Everson, acabou ganhando mais a confiança, a gente sabe que a profissão, né, essa vaga de goleiro, posição de goleiro é um pouco mais concorrida em relação até à confiança entre treinador, entre elenco e coisa e tal. É um jogador que pode ser que tenha essa oportunidade de ser titular. Só pra gente, antes da gente começar o debate em relação ao goleiro Rafael, só relembrando, nesse ano, ele até teve o vínculo com o Galo renovado, o salário dele foi reduzido, porque o Atlético teve essa conversa mais sincera, né? Falando, olha, você chegou aqui com a ideia de ser titular, acabou não sendo, então a gente teria que reduzir esse salário seu para renovar o contrato. Então ele reduziu o salário, renovou o contrato até 2025, mas teve apenas 9 partidas pelo Atlético durante esse 2022, sofreu apenas 3 gols e todos esses jogos foi porque por algum motivo o Everson não podia entrar em campo, né? Seja porque ele teve Covid, estava suspenso, né, pelo terceiro cartão amarelo, ou até uma partida também contra o Brasiliense pela Copa do Brasil, quando o jogo já estava praticamente definido, né, na terceira fase da Copa do Brasil, por conta da goleada aqui no Mineirão. O técnico turco mandou apenas os reservas, e aí o Rafael também foi titular. Mas é isso, Rafael mais uma vez fechou o ano como reserva e agora tá aí procurando novos rumos em relação à carreira para poder, quem sabe, ser titular em um time. A gente falou, só para completar, a gente falou mais cedo com fontes ligadas ao Atlético que confirmaram a negociação, são 5 milhões de reais, né? Que o Atlético é uma compensação, porque na verdade ele é dono dos direitos. Quando ele saiu do Cruzeiro, você se lembra, ele passou a treinar à parte, né? Ele era reserva do Fábio, acabou indo pro Atlético para ser titular, acabou como reserva. Como a Giovana disse, não é uma questão, o Rafael é super bem preparado, né? Um dos melhores goleiros aí no que diz respeito a até embaixo, as pessoas gostam de dizer embaixo das traves, ele tem um pouco mais de dificuldade nessa saída ali de jogo com os pés, e é por isso que talvez ele tenha tido as maiores dificuldades dele de se firmar como titular. Todos os treinadores que chegaram no Atlético falavam muito dessa condição específica, né? E eu até brinquei mais cedo no Super FC, se ele vai assinar com São Paulo, lá tá escrito assim, tem que ser titular, porque se ele for pra lá é uma outra. E olha, o São Paulo tem neste momento um questionamento muito grande em cima dos seus goleiros, né? É difícil mesmo, depois que você tem um Rogério Ceni, né? Que você cria um mito, você acaba tendo, e teve antes Zete e companhia, você acaba tendo um mito em cima da posição. Então, para ele também, eu acho que é um grande desafio. Agora, se ele foi escolhido pelo Rogério Ceni, que tem esse contexto do goleiro, eu acho que as chances dele de ser titular no São Paulo aumentam bem. Você abre. O São Paulo vive um problema crônico, né? De muito tempo já, procurando um goleiro, e aí ninguém se firma, ninguém consegue. Eu acho até muito por questão de pressão também, né? É pressão. O cara tem que ser o Rogério Ceni e não vai ser, não tem jeito, né? O Rogério Ceni foi o Rogério Ceni, é o maior jogador da história do São Paulo, pelo menos em números e tal, acabou, não tem conversa. Ninguém mais vai ser, ponto. Agora, acho que o Rafael tá com 33 anos, ele não foi titular no Cruzeiro, porque o Fábio, né? O Fábio é o Fábio. Não deixava, além de ser um senhor goleiro, o Fábio não se conta um dia, não tomava cartão, então rarissimamente o Rafael jogava no Cruzeiro. No Atlético a mesma coisa, ele foi pro Atlético e o Everson era o titular, também não dava brecha, não pelo Rafael ser mau goleiro,
Eu acho que o Rafael sempre entrou e mostrou qualidade. Tanto que você não vê a torcida do Cruzeiro descendo a lenha nele e não vê a torcida do Atlético também descendo a lenha. Teve uma contusão no Atlético. Teve também. Né? E aí ele acabou perdendo a chance, né? A possibilidade. Acho que também. não seria. O goleiro titular do Atlético era o Everson. Acho que mesmo ele contundido ou não, ele não seria. Então agora eu acho que é a hora sim do Rafael com 33 anos, com maturidade, começando a temporada num clube, começando como titular, conhecendo o elenco, fazendo toda a pré-temporada. Acho que chegou a hora do Rafael mostrar certeza, que veio, né? Porque até então ele só ficou no banco, né? Ele recebeu, claro, fez contratos, ficou no banco, jogou quando foi solicitado e foi muito bem quando foi solicitado. Então acho que agora é a hora dele mostrar realmente que é um grande goleiro, que ele já mostrou que é, né? Na minha opinião, chega para ser titular. A gente até acompanhou, né, Rosane, a América e São Paulo. Sim. E pegando todo o contexto que Dimari e o Seabra trouxeram, São Paulo tem esse problema de goleiro desde a saída do Rogério e tem no elenco, pelo que eu tô vendo aqui no site do Transfer Market, 5 goleiros à disposição. O Thiago Volpe era o goleiro titular até ano passado, já voltou pro futebol mexicano. Thiago Volpe, aliás, que chegou bem e depois descambou também, né? Aí depois tivemos o Jandrei, que eu achava até um bom goleiro, mas falhou demais nessa temporada 2022. E ele teve uma lesão na coluna, não foi? Teve uma lesão que inclusive não foi detectada pelo departamento médico do São Paulo. Descobriram 5 dias depois, quando o cara tava no treinamento morrendo de dor nas costas. Opa, deve ter fraturado uma vértebra. Se demorar 5 dias para descobrir uma lesão na coluna do jogador, tá de brincadeira também, departamento médico do São Paulo. Felipe Alves, goleiro de 34 anos, que tem contrato até 2023. É o mesmo caso do Jandrei, tem 29 anos, contrato até 2023. Outro goleiro bastante questionável no time de São Paulo. A torcida também não vai muito com o Felipe Alves. E aí goleiros mais jovens, que são do time de aspirantes, da base, que ali compõem o elenco do São Paulo. Tem o Thiago Couto, de 23 anos, o Rock Kennedy, de 19, e o Yang, de 20 anos, são os outros 3 goleiros do time de São Paulo. Pra mim, então, o Rafael chega pra ser titular, porque mesmo comendo banco, na época de Cruzeiro e na época de Atlético, pra mim, ele é melhor que o Jandrei e o Felipe Alves, que são as 2 opções que foram usadas no gol do tricolor paulista na temporada 2022. E o Rafael tem uma grande chance agora de fazer, claro que vamos comparar, porque daqui a pouco nós vamos passar pro noticiário do Cruzeiro também, de fazer o que o Rafael Cabral fez. Porque até então, quando o Fábio saiu do Cruzeiro e o Rogério Ceni representa pro São Paulo, o que o Fábio representava pro Cruzeiro também, representa ainda, né? O Fábio não saiu da história do Cruzeiro, claro. Mas quando o Fábio saiu do Cruzeiro, começou todo esse questionamento, assim, qualquer goleiro que assumir a meta do Cruzeiro vai ter que ser o Fábio. E não vai ser. O Fábio é o Fábio, acabou, ponto final. Foi embora, tá no Fluminense, renovou, tá lá, vai viver a vida dele, grande goleiro e ponto. Assim como o Rogério Ceni encerrou carreira, virou treinador, acabou. Então, o Rafael agora tem uma grande chance de fazer o que o Rafael Cabral fez aqui, né, no Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro durante a Série B, com as boas atuações do Cruzeiro e do Rafael Cabral, ninguém lembrava mais do Fábio. Não se falava mais do Fábio. Como, aliás, tem que se lembrar do Fábio, bem, bacana, legal, tá lá num pedestal no clube, o jogador que mais vestiu a camisa, ponto. Assim como no São Paulo, Rogério Ceni. Agora, o goleiro da vez é outro. E na verdade o São Paulo já tinha esse desejo com o Rafael antes, inclusive, dele ir pro Atlético, né? Aí ele teve a proposta do São Paulo, né? Aí acabou não acontecendo um acerto e ele foi pro Atlético, ou seja, já é um sonho antigo. Não é que o São Paulo pensou nele agora, o São Paulo já tinha pensado nele em outras épocas e agora que a coisa se concretiza. Goleiros, além do Everson no elenco do Galo, a gente tem o Matheus Mendes, né, que vai ser, e o Gabriel Delfim, que também veio da base. Matheus Mendes até teve umas oportunidades na temporada passada, né, pelo Atlético, então eu acho que por enquanto o Atlético não vai contratar ninguém, já disse que provavelmente não vai vir ninguém para suprir essa ausência do Rafael, e o Matheus Mendes foi solicitado até no ano passado, chegou até a pegar pênalti também no Campeonato Mineiro, num jogo que o Rafael, eu não vou falar aqui não, que senão pode ser que eu fale besteira, mas eu acho que o Rafael, ele teve um problema e aí o Matheus Mendes entrou pra defesa do pênalti, né? E já defendeu o pênalti. Foi isso mesmo. Foi uma lesão de ombro ou do braço
O Rafael teve, foi um jogo no Independência. Teve pênalti, não foi isso? Patrocinense, não foi não? Isso Acho que foi Patrocinense. Agora foi, foi Tombense. Foi Tombense. 3-0 pro Atlético. Isso. Então é um jogador que também tem um pouco de confiança, né? Tem conseguido essa confiança, então eu acho que tá ali tranquilo. Mas você quer que eu precisa de seja oportunidade. Sei não. Com todo respeito, né? Eu acho que ele tá começando e tal, mas eu acho que o Atlético, nesse porte que ele tá, toda vez que você tinha um problema, né? Você já pensava, não, é o Rafael, tranquilo. É o Rafael, entendeu? Agora, a questão, eu tenho certeza absoluta, a liberação do Rafael tem a ver com a questão financeira do Atlético mesmo. O salário do Rafael era um salário de, vamos lá, de goleiro titular, tem isso, mas que o Atlético perde sem ter ele na reserva, perde demais. O Atlético tem competições duríssimas, tem um treinador chegando, e vou te ser muito sincera, não acho que o Atlético vai ficar nesses jogadores aí pra situação de reserva, não. Ele vai buscar um goleiro, sim, um cara que deve ter uma experiência maior aí, não com o salário que o Rafael tinha, né? Mas ele deve buscar um goleiro.